Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2014 foram criadas quase 400 mil vagas de emprego, menos de um terço do que foi projetado para o período. Em 2015, o cenário não deve ser diferente em função do ajuste fiscal promovido pelo governo, alta nos juros e baixo crescimento da economia. Para discutir a situação do mercado de trabalho no Brasil, nós convidamos o economista José Álvaro Cardoso, supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina. Muito bem, José Álvaro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado. O ano começou com o anúncio, Álvaro, de demissões no setor industrial, ajustes fiscais e aumento de tributos, como a gente falou na abertura. Isso sem falar na inflação que, segundo previsões, deve ser a maior desde 2004. Diante desse cenário, nós corremos o risco de ver a economia entrar mesmo em recessão? Olha, um risco sempre existe, né? Porque é bom a gente lembrar que a partir de 2008, a humanidade, o mundo, a economia mundial, ingressou numa das piores crises da história do sistema capitalista. Na melhor das hipóteses, a segunda pior crise. Sim. Na pior é a primeira crise da história do sistema capitalista. E essa crise, os países ainda não conseguiram superar. A Europa, por exemplo, hoje vive diretamente os efeitos ainda dessa crise de 2008. Então, existe um risco, porque o Brasil está inserido nesse contexto mundial, mas é bom a gente lembrar que, apesar do baixo crescimento do país nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, a gente não tem conseguido imprimir um ritmo maior de crescimento da economia, nós estamos numa situação, por exemplo, do ponto de vista do emprego, que é ímpar na história do Brasil. Então existe o risco, mas as condições de o Brasil enfrentar, digamos, essas possibilidades são bastante positivas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do controle da inflação. É bom a gente lembrar que no ano passado, em 2014, o Brasil cumpriu pelo 11º ano seguido a meta da inflação, e do ponto de vista do mercado de trabalho, cuja situação é a melhor da história. Muito bem, de acordo com o balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2014, como nós já mencionamos na abertura, foram geradas quase 400 mil vagas de trabalho formais. Esse é o pior resultado do Brasil na última década. Para os que nos acompanham possam ter uma ideia, só em dezembro do ano passado foram fechadas cerca de 550 mil vagas, número semelhante ao de dezembro de 2008, que foi esse ano da crise, o auge da crise global, quando foram encerrados mais de 600 mil postos de trabalho. Bom, diante disso, qual é que é o cenário que se pode projetar para o mercado de trabalho neste ano, José Álvaro? É bom a gente lembrar que o decréscimo do emprego no mês de dezembro, emprego formal, é sazonal, todo ano ocorre. Em função das particularidades do mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, o fato de que algumas categorias encerram, como os professores, as CTs, por exemplo, encerram seus contratos no mês de dezembro. Então, a perda de emprego, pode olhar na estatística, se a gente pode pegar de 2008 para cá, 2008 de fato reduziu 600 mil, 650 mil, mas os anos subsequentes é sempre um número próximo a desse de 2014. 480, 510. E em 2014, de fato, como tu bem destacou, realmente foi o segundo pior desempenho de 2008 para cá. Só o ano de 2008 mesmo, que foi o ano da crise, né, é que foi pior. Mas foi uma piora pequena em relação ao que sempre ocorre. É evidente que uma parte da imprensa faz um alarde tremendo, como se o Brasil fosse acabar por um fato que acontece todo ano. Então há uma superdimensionamento desse fato e, na verdade, se a gente olhar do ponto de vista dos indicadores, é normal. De fato, houve um processo de desaceleração no processo de crescimento do emprego no Brasil, que vinha muito bem nos últimos anos, mas não significa um aumento do desemprego. Pelo contrário, tanto na taxa do IBGE quanto na taxa do DIEESE, em 2014, houve uma redução da taxa de desemprego. Aliás, digamos, é a menor taxa da história do país desde que se afere o desemprego através dessa estatística. Tá certo. Bom, já que o quadro atual é de piora do emprego industrial, a pergunta que fica é se essa situação pode respingar em outros setores da economia, como o de serviços. De fato, a situação da indústria, né, tanto da produção
quanto do peso da indústria no PIB, quanto do emprego na indústria, é muito preocupante, né? O Brasil vem há alguns anos tomando medidas no sentido de enfrentar esse problema industrial, que não é só do Brasil, né? que é mundial, mas de fato eu diria que um dos calcanhares de Aquiles da economia brasileira, sem dúvida alguma, é a fraqueza na indústria, que tem a ver com uma série de problemas, câmbio, política industrial, a própria concorrência mundial. O fator China. A China aí com muito destaque, então tu tem que enfrentar esse problema com muito vigor, muita determinação. O Brasil tem enfrentado, mas sem a determinação que a situação exige. Então, concretamente, a gente está vendo um processo de desindustrialização no Brasil, ou seja, de perda de peso da indústria na composição do PIB brasileiro. Isso é gravíssimo por uma razão muito simples. Não existe desenvolvimento, não existe nação sem indústria. A maior conquista que o Brasil teve no século XX foi o fato de que o Brasil se tornou industrial a partir da década de 30. Isso nós não podemos perder. Aí tu tem razão, te dou inteira razão, a perda de postos na indústria é bastante preocupante. E na condição de economista, o que o senhor recomenda em termos de política governamental para que esse processo seja estancado? Tem que baixar juros. Não é possível o Brasil ter a segunda taxa de juros do planeta, só perdendo para a Rússia, porque a Rússia está numa crise homérica em função da queda do preço do petróleo, eles têm 70% de dependência do preço do petróleo. Ter política industrial ativa muito forte, mexer no câmbio, a moeda brasileira tem que se valorizar. Houve uma valorização em 2014 de 13%, uma desvalorização, melhor dizendo, do real é pouco, tem que desvalorizar mais, né, tornar cada vez mais as nossas exportações competitivas. O Brasil não pode se tornar definitivamente um exportador de commodities e importador de produtos industriais. O Brasil tem que ter agressividade, né, nesse aspecto, no bom sentido, né? Ter política industrial, mexer no câmbio, não achar que o mercado vai regular. O mercado, na verdade, persegue o seu lucro, né? E aí é fundamental a participação do Estado, né? A presença do Estado nessas políticas macroeconômicas, isso é fundamental. Fazer como fazem os países dominantes do mundo. Olha a China, o exemplo da China, que é a intervenção mais forte do Estado nessa área. Olha o exemplo da Coreia do Sul, olha o exemplo da Alemanha. Esses países só são potência industriais porque têm política para serem potências industriais. Muito bem, José Álvaro, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.